nossa aula de hoje será voltada para aprender um pouquinho mais, né, sobre esse gênero memórias literárias. O que são memórias? Essas memórias literárias, pessoal, são textos produzidos para rememorar, ou seja, lembrar, resgatar o passado que já foi vivido realmente, né, ou imaginado. Como disse Emília, são a história da vida da gente, com tudo o que acontece desde o dia do nascimento até o dia da morte. Por isso, ao escrever nossas memórias, devemos escolher cuidadosamente as palavras e assim conduzir o leitor por cenários e situações reais ou imaginárias. Essas narrativas têm como ponto de partida as experiências vividas pelo autor no passado, contadas como são lembradas no presente. Então, o texto que vocês irão produzir mais na frente, certo? Para competir nas Olimpíadas de Língua Portuguesa, são as memórias literárias, certo? E essas memórias literárias é um texto narrativo, é contando uma história do passado, algo que já foi vivido, tá certo? Então, como uma forma de relembrar, de resgatar algum acontecimento que houve no passado, ok? Quais são as características desse tipo de texto? Quais são as características das memórias literárias? Faz uma comparação entre o presente e o passado, um passado que tem que ser distante, certo? Um passado que ocorreu há muito tempo, certo? Tem a impressão do narrador, ou seja, ele coloca todo o seu ponto de vista, palavras e expressões que indicam uma época, para quem estiver lendo perceber que época foi essa que está sendo relatada nas memórias. Refere-se a objetos, lugares e modos de vida que já não existem ou se transformaram. Então, por isso que eu falei que tem que ser um passado distante. Por quê? Porque se refere a modos de vida, lugares que nem existem ou que já foram transformados. E evidencia sentimentos, emoções e impressões sobre acontecimentos. Ou seja, o narrador, né, ele conta, ele deixa claro no texto esses sentimentos e emoções vividos pelo personagem da história que está sendo relatada, certo? O tempo é passado, né, como eu já falei. E para isso, os verbos utilizados no texto, eles se encaixam no pretérito perfeito, indicando um passado, né? Por exemplo, ele acompanhou sua mãe ao supermercado no sábado passado. Esse verbo acompanhou, ele está no pretérito perfeito, que é para indicar que alguma coisa passou e já aconteceu. Mas também pode apresentar verbos no pretérito imperfeito, que é quando um passado indica que a ação ela ocorria de uma forma repetitiva. Como assim? Por exemplo, eu corria todos os dias no calçadão. Ou seja, é um verbo que está no passado, mas que dá a entender que era uma ação que acontecia repetidamente, tá certo? E o narrador desse tipo de texto, de memórias literárias? O narrador ele pode aparecer em primeira pessoa, que é o que acontece na maioria das vezes, ou seja, ele é um narrador personagem. No caso de memórias, geralmente o narrador personagem que tem como característica se apresentar e se manifestar como eu e fala a respeito daquilo que viveu. Conta a sua história sempre de forma parcial, considerando um único ponto de vista, o dele. Ou seja, se foi ele quem viveu, ele apresenta apenas o ponto de vista dele, daquele fato passado, certo? E existe também um narrador em terceira pessoa, que é quando ele apresenta essa história de uma forma como lhe foi narrada, tá certo?
Pode acontecer também, né, de vir em terceira pessoa, mas na maioria das vezes acontece em primeira pessoa. Os textos, geralmente, eles iniciam dessa forma. Não é regra, mas geralmente inicia. Eu vivi numa época, pelo que eu me lembro, se bem me lembro, certo? Então, geralmente inicia com termos parecidos com esses. O texto, ele segue uma ordem cronológica, ou seja, tem uma certa ordem dos acontecimentos. O que ocorreu segue uma ordem cronológica. A vida não é a que a gente viveu, e sim que a gente recorda e como recorda para contá-la.